que é o perfil de contratações que o Vasco vai ter que fazer nessa janela e vai ter que acertar. O Vasco não pode errar nessas contratações exatamente para o time permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. É a salvação do Vasco, é agora. Por exemplo, o primeiro nome que surgiu para a defesa nessa segunda janela foi do Balbuena, que é um jogador com uma carreira extremamente interessante, mas que vem num momento de baixa enorme. Afastado no Corinthians. Praticamente não jogou no Corinthians, e vamos combinar que no Corinthians o Balbuena tem um histórico bem legal. Então, pro cara chegar ao ponto de ser afastado e não ser aproveitado no clube, onde ele é uma espécie de ídolo, ou pelo menos uma boa referência dos últimos anos, é sinal de que ele está em queda. E vamos lá, né? Quando você negocia com um cara tipo o Balbuena, que tem contrato com um clube de fora do país, ou até o Lianco, né? Você tá negociando em euros e aí fica muito mais caro. Então, você realizar um investimento muito alto no Balbuena, eu acho um risco, de repente, desnecessário. No Lianco, eu já entendo que é algo que vale a pena arriscar. Toda contratação, no fim das contas, é um risco, você não consegue ter a certeza de que o cara vai deslanchar, mas me parece um perfil de contratação muito interessante, que pode te ajudar no curto prazo e a longo prazo, se der certo, hoje o Vasco tendo o dinheiro para investimento que possui com a SAF, de repente você até adquire o jogador mais na frente, pode dar o retorno técnico e até um retorno financeiro ainda, que não seria um absurdo. Mas o momento do Vasco é de pensar em retorno técnico dentro do campo. E eu acho que nesse ponto o Lianco ajudaria bastante. E é uma situação, já citei o Botafogo como exemplo no perfil de contratações. Bom lembrar que o Botafogo utilizou essa janela no ano passado, e aí a comparação de SAFs, exatamente para mudar o panorama. O Botafogo lutava contra o rebaixamento, foi lá, contratou, na janela chegaram Tiquinho, Marçal, tudo Eduardo. mais. É isso que o Vasco tem que fazer. É isso que o Vasco tem que fazer. Exatamente, seguir o caminho do Botafogo no ano passado e transformar a janela de transferências na salvação do time no Campeonato Brasileiro da Série A. A primeira janela, em tese, ela criou uma base pro Vasco, que eu entendo ter sido uma base mal feita. Mas vamos lá, o Vasco contratou bastante e precisava reformular o elenco da Série B para a Série A. Essa segunda janela, ela tem que qualificar bem esse elenco, que já comprovou ser um elenco insuficiente para passar pela Série A sem sofrimento. Então o Vasco vai precisar qualificar com bons atletas que venham a agregar nível técnico com possibilidade de titularidade imediata. Esse tem que ser o pensamento do Vasco nessa segunda janela. Qualquer coisa diferente disso pode colocar o Vasco num risco ainda maior. Lembrando que essa galera chega com uma pressão enorme, né? De um Vasco em zona de rebaixamento. Eu não sei qual será o cenário até a reabertura da janela no início de julho, mas não deve mudar muito, né? Mesmo que o Vasco reaja, ainda será uma equipe lutando contra rebaixamento. E vale ressaltar que essa janela de mediano é a janela em que você pega o futebol europeu transitando entre uma temporada e outra. E é uma janela onde você consegue contratar com um pouco mais de qualidade, porque o Lianco, por exemplo, tá aí meio que numa posição de ser liberado pelo Southampton, pelo menos por empréstimo. Lá no meio da temporada europeia, em janeiro, era mais difícil de realizar esse tipo de contratação. O cara tá envolvido no meio da competição, fica um pouco mais complicado. Então cabe ao Vasco atacar essa janela de maneira exata. Você utiliza o exemplo do Botafogo e é quase que impossível não comparar por conta das SAFs. O Botafogo foi muito competente ano passado, acertou em praticamente todas as contratações da segunda janela. Não sei se o Vasco vai conseguir acertar em todas, mas vai precisar acertar em pelo menos umas 4 ou 5 para qualificar de vez essa equipe. Só aproveitar um gancho no YouTube, porque tanto o Matheus C. Ponto, eu não sei qual é esse C aqui, mas um abração pro Matheus, e o Black Sandré também estão falando o seguinte, eu vou pegar a mensagem do Sandré. No caso do Balbuena, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Victor Cuesta, que estava encostado no Inter e tá comendo a bola no Glorioso. De repente, Balbuena poderia voltar a jogar bem no Cruz Maltino. O Matheus fez a mesma pergunta. Só uma ressalva. O Balbuena ganha uma bala por mês. Ele ganha muito dinheiro justamente porque próximo de R$1 milhão. Ele tem um contrato ainda com o Dinamo de Moscou da Rússia. Então ele ganha muita grana, algo próximo a R$1 milhão. O Cuesta estava dentro de uma realidade financeira do futebol brasileiro. Não tô dizendo que o Cuesta também era baratinho, não. Então assim, valeria a aposta? Eu não sou contra a contratação do Balbuena não, tá, gente? Eu sou contra se o Vasco tiver que pagar 800 mil, como está se especulando. Aí eu acho que é muito dinheiro.